Olá, sejam bem-vindos a uma jornada espetacular. Nos próximos minutos, a gente vai viajar uns 4 bilhões e meio de anos no tempo para desvendar a história incrível do nosso planeta, desde uma nuvem de poeira cósmica até esse mundo vibrante que a gente chama de casa. Para a gente entender onde estamos, primeiro a gente precisa responder a uma pergunta fundamental. Como é que tudo isso aqui começou? Essa é uma história de muito caos cósmico, uma pitada de sorte e uma série de condições que tinham que ser perfeitas para transformar uma rocha sem vida num oásis. E olha, a nossa história não começa na Terra, começa muito antes, lá na nossa galáxia, a Via Láctea. A gente está falando de uma época em que nem o Sol, nem os planetas sequer existiam. Há mais ou menos 5 bilhões de anos, uma estrela gigantesca chegou no fim da vida e, BUM! Explodiu. Essa explosão espalhou pelo espaço uma nuvem super densa de gás e poeira, cheia dos elementos que formam tudo que a gente conhece. Os cientistas dão um nome para essa nuvem: nebulosa. O que a gente vê aqui é que a gravidade foi a grande escultora do universo. Foi ela que começou a juntar todo aquele material da nebulosa. Ela puxou tanta, mas tanta matéria para o centro que aquilo esquentou e acendeu, formando o nosso Sol. Enquanto isso, um pouco mais longe, o resto da poeira e das rochas começaram a se juntar também, sabe? E foram dando origem aos planetas, incluindo a nossa Terra. E foi assim que o nosso sistema solar tomou forma, com duas vizinhanças bem diferentes. Mais pertinho do Sol ficaram os planetas rochosos e densos, como a Terra, e mais para longe, os gigantes gasosos tipo Júpiter e Saturno. Essa localização, onde a gente ficou, foi absolutamente crucial para o nosso futuro. Agora sim, vamos focar no nosso planeta. Os primeiros dias dele foram tudo menos tranquilos. Esse período inicial é chamado de Éon Adeano, um nome que vem de Hades, o submundo da mitologia grega. E como a gente vai ver, o nome faz todo sentido. Imagina só, a Terra primitiva era um lugar infernal. Era bombardeada sem parar por asteroides e cometas. A superfície não era sólida, era um oceano de rocha derretida. Absolutamente nada conseguiria sobreviver ali. Então, como é que esse mundo caótico se transformou num lar para a vida? Essa transformação da Terra não foi por acaso. Foi o resultado de uma espécie de receita cósmica com ingredientes muito, mas muito específicos. Vamos dar uma olhada agora em quais são essas condições essenciais que permitiram a vida surgir por aqui. Cada um desses pontos foi vital. A distância certa do Sol nos deu uma temperatura amena, perfeita para a água existir no estado líquido. A composição rochosa nos deu um chão para pisar. E os outros fatores? Bem, eles funcionaram como verdadeiros guarda-costas do nosso planeta. E aqui tem um herói inspirado na nossa história: Júpiter. Como ele é gigantesco, a gravidade dele é imensa, então ele age como segurança, sabe? Ele atrai e desvia incontáveis asteroides e cometas que, se não fosse por ele, poderiam ter atingido a Terra e acabado com a vida antes mesmo dela começar. Mas além da proteção de Júpiter, a Terra tem suas próprias defesas. Vamos focar em 2 escudos que são invisíveis, mas absolutamente essenciais para proteger a vida todos os dias. O primeiro escudo é o nosso campo magnético. Ele é gerado pelo movimento do ferro líquido lá no núcleo da Terra e cria uma bolha de proteção ao nosso redor. Esse campo desvia o vento solar e outras radiações perigosas do espaço que, sem ele, destruiriam as moléculas orgânicas, que são as sementes da vida. O segundo escudo é a atmosfera, e é importante não confundir com o campo magnético, tá? Na verdade, é o campo magnético que segura a atmosfera no lugar, impedindo que ela escape para o espaço. Ela nos dá oxigênio para respirar, filtra a radiação ultravioleta, que é super prejudicial, e ainda funciona como uma barreira que queima a maioria dos meteoros. Ok, então a gente já tem um planeta seguro e estável, mas ainda falta o ingrediente principal, né? A própria vida. E para entender isso, a gente precisa falar sobre as moléculas que formam todos os seres vivos. Toda forma de vida que a gente conhece, de uma bactéria a uma baleia, é feita de moléculas orgânicas. São compostos que têm como base o elemento carbono. E o carbono é especial porque ele consegue se conectar com vários outros átomos, criando uma variedade incrível de moléculas complexas, como os aminoácidos e os açúcares. Elas são literalmente as sementes da vida. Então, aqui está o ponto crucial.
O planeta estava pronto, mas como essas sementes da vida apareceram por aqui? A ciência tem duas hipóteses principais para explicar a origem desses bloquinhos de construção. A primeira teoria diz que as moléculas orgânicas se formaram aqui mesmo, na Terra. A ideia é que a atmosfera primitiva, recebendo energia de raios e da luz solar, cozinhou uma espécie de sopa primordial que deu origem a esses compostos. A segunda teoria propõe que esses ingredientes chegaram já prontos do espaço, pegando carona em meteoritos, e existem evidências para isso também, como uma análise da NASA que achou aminoácidos num meteorito. A verdade pode ser até uma mistura das duas coisas. E é isso que nos leva à fronteira do nosso conhecimento, ao maior mistério de todos. A gente tem o planeta, a gente tem os ingredientes, mas ainda falta o passo mais importante. Resumindo, não importa muito como chegaram, o fato é que, em algum momento, a Terra primitiva tinha oceanos cheios de aminoácidos, açúcares e outros compostos orgânicos. O palco estava finalmente montado para o grande ato. E essa é a pergunta de $1 milhão, né? Como é que um monte de química, de moléculas paradas que não são vivas, de repente se juntam, se organizam e formam algo vivo? Algo capaz de usar energia e de se replicar. Essa passagem da química para a biologia é um dos maiores enigmas da ciência. É a faísca misteriosa que transformou um planeta rochoso no nosso lar.